estatísticas do jogo e nem sempre as estatísticas explicam o que de fato foi o jogo para quem assistiu, de quem acompanhou. Ontem, você pega as estatísticas, são estatísticas muito equilibradas. O Santos teve mais posse de bola, o Santos teve mais finalização total, chances claras foi um para cada lado, finalizações dentro da área o Corinthians teve 2 a mais que o Santos, escanteio o Corinthians teve 2 a mais que o Santos, então tu vê que foi tudo muito, muito equilibrado. E de fato isso foi a percepção da partida, né? Acho que o Corinthians começa melhor e termina melhor, e acho que o miolo ali, o Santos tem ali alguns momentos em que ele consegue ter um controle de jogo. Acho que, num geral, o Corinthians venceu porque acho que teve mais qualidade na hora de definir. Acho que faltou ao Santos isso. Mas acho que foi um jogo muito, muito equilibrado, como tinha sido o primeiro. O primeiro foi ao contrário, né? Primeiro o Santos começou bem e terminou bem. No meio do jogo, o Corinthians foi melhor. Ontem, acho que o Corinthians começa bem e termina muito bem, poderia ter feito 3 a 1, mas no miolo ali o Santos conseguiu equilibrar e conseguiu empatar o jogo. Acho que o Caixinha mexeu muito mal no time. Não entendi o Caixinha tirar o Bom Tempo, que era o melhor jogador do Santos. Não entendi, não sei se até aqui acho que não apareceu nada de lesão nem nada, então acho que foi uma opção ruim do Caixinha. E, num geral, acho que ganhou o time que conseguiu jogar ligeiramente melhor. Acho que o mando de campo faz muita diferença em São Paulo, né? Então, desde desse cenário de jogos com torcida única e desde do cenário de cada um ter o seu estádio aqui em São Paulo, e isso foi um cenário que mudou, né? Até o pré-Copa do Mundo aqui no Brasil, você tinha 2 estádios que eram meio que campos neutros, né? O Morumbi e o Pacaembu, você jogava clássicos neles. Então ficava ali meio... Você não tinha de fato aquela sensação de mando de campo. Depois que em 2013 o Corinthians inaugura a Neoquímica Arena. 14, né? Os dois. Os dois, né? Exatamente, o Corinthians no primeiro semestre, o Palmeiras no segundo. Quando os dois inauguram ali, você passa a ter cada um com o seu estádio. Ali a noção de... E em 16 vem a torcida única. Acho que ali se caracterizou muito a questão do mando de campo e isso tem feito muita diferença. Eu acho que seria até um estudo legal, de 2014 para cá, são 11 anos, né? Vai fazer 11 anos agora. Pegar o desempenho de clássico nos 10 últimos anos e nos 10 anos anteriores. Legal. Porque eu acho que a gente vai ver uma afirmação de mando de campo muito grande. Acho que isso pode até fazer uma diferença, de repente, o Corinthians decidindo no... É bem legal, eu daria uma coxambrada no sentido, a partir de 2009... É maluquice minha essa questão perfeito. De que agora você tem um mando de campo definido. É diferente mesmo estádio, e só faria um adendo que, assim, a partir de 2009, naquela treta que teve, então os presidentes dos clubes, o Juvenal Juvencio, já falecido de São Paulo, e o André Santos do Corinthians, aquela coisa dos 10%, porque até então você meio que dividiu o Morumbi. Então, digamos, de 99 a 2009, aí começa a ter diferença. Nessa treta, o André disse que o Corinthians nunca mais mandaria um jogo no Morumbi, e cumpriu, né? Cumpriu o Pacaembu, o Palmeiras também forçou mais jogar contra o São Paulo para Itália, então, mas assim, 99, 2009 e agora 2014 para frente, é muito legal isso aí, e já vou mandar daqui a pouquinho para os que sabem fazer as contas. Porque, de fato, a configuração do mando de campo, que, por exemplo, não é uma coisa que tem muito no Rio, né? Isso. No Rio tem muito jogo, tem muito clássico no Maracanã, com estádio meio a meio. Então, assim... Agora já está até mudando um pouquinho, mas historicamente, sim. Agora mudou um pouco, porque o Botafogo passou a ter o Newton Santos, e São Januário normalmente não pode ter muitos clássicos lá. Mas acho que isso ficou muito marcado, cara. E acho que o mando de campo aqui hoje, em São Paulo, é muito, muito marcado, muito estabelecido. Ô, Gi, acho que antes da bola rolar, a maioria colocava o Corinthians como favorito, mesmo. Eu acho que o que aconteceu, diante do Barcelona colocou uma dúvida maior em relação, Mas, em relação ao que aconteceria. Olhando o time, é um time que já está jogando junto da temporada passada, embora a fase não seja tão boa, mas conseguiu a classificação. Mas acho que para muitos era o que deveria acontecer, né? Por conta do que está jogando. Te surpreendeu essa classificação do Corinthians?
Não, e também ainda mais quando você coloca o elemento sem o Neymar. E também não me surpreendeu como foi o jogo, porque o Corinthians já vem falando há um tempo que quando se sente confortável na partida, pra mim, larga um pouco. Pra mim, assim, cai de rendimento, fica, quando se sente confortável, fala, não, esse resultado aqui já tá garantido, tá dominado, cai de rendimento e a gente vê... Não só no jogo de ontem, né? Não, isso tem sido, essa temporada toda eu vejo o Corinthians dessa forma. E a gente nota isso quando faz os 2 gols, que cai um pouco de rendimento, se acomoda na partida e aí dá um pouco mais de espaço pro adversário. Agora, outro ponto que a gente tem que analisar é que o Caixinha também recoloca o time dele depois que sofre o gol com aquele papelzinho lá, né? Aquele papelzinho que, inclusive, foi colocado no calção, saqueta, tirado. de vários, inclusive. Exato, na saqueta, e aí deu certo. Como é que é? Não sei se foi onde foi colocado ou o que estava escrito no papel, mas de fato deu certo. Vai no Zé Evaldo e acaba no tiquinho, né? É muito higiênico. Zé Evaldo tá brincando também, né? Engole o papel, mas bota na saqueta. Não, e bota, depois o tiquinho bota ali também, né? É muito higiênico. Isso eu ainda dá pra outra aqui, passou em 2 saquetas, viu? Passou em 2. Foi, porque foi Zé Evaldo mais um e acaba no tiquinho, entendeu? Que loucura. Então, e aí... Não que eu estivesse prestando muita atenção. Perdão, hoje. Não sei bem o que estava escrito no papel, mas acredito que era em relação ao posicionamento do trio, do Tassiano, do Soteldo e do Guilherme. Depois do papelzinho rodando rodando caixa de câmbio alheia lá, ele trocou, né? O Soteldo veio jogar na esquerda, o Guilherme foi jogar na direita e o Tassiano saiu da direita para formar uma dupla de ataque. O Betão falou isso muito mais bem, enfiado, né? falou isso muito bem na transmissão, foi meio que para matar a sobra lá e você tinha uma dupla de ataque e aí num primeiro momento ficou um buraco no meio campo que foi corrigido por isso que eu digo, a saída do Bom Tempo, eu não sei, foi preenchido com as infiltrações do Bom Tempo. Inclusive o lance do gol do Santos é gerado um escanteio numa infiltração do Bom Tempo. Então, assim, isso acho que o Caixinha escalou uma coisa que eu não faria com o Tassiano aberto na direita. Não começaria. Eu começaria com o Roleiser aberto na direita. Cara, tá muito... Todos os nomes são complicados, né? Roleiser, Caixinha. E aí depois ele deu uma consertada até tirar o Bom Tempo, que acho que aí ele matou o Santos de vez. Eu não teria tirado. E aí, ô Maurito, porque assim, cara, o torcedor, ele fica bravo comigo, o torcedor do Corinthians, mas eu amo o Corinthians. Também imagino. Mas eu continuo com essa minha opinião. O Corinthians, pra mim, não fez nenhuma partida boa. Não que fez. Você fala assim, ó, não. olha essa partida que interessante que o Corinthians fez. Inteira? Acho que não. Eu acho que na temporada não tem o Brasil de 70 fazia. Então, mas aí esse time chega na final. O que mostra? O que quer dizer? Que chega firme, vai decidir, evidentemente, na Neoquímica Arena. Vem a Palmeiras ou vem a São Paulo, já está definido. Já estava definido antes do jogo de ontem. Assim, o jogo não foi tão bom ou tão legal assim em termos de oportunidades. Não foram muitas para lado a lado, mas o Corinthians foi melhor. O Santos, a rigor, teve aquela chegada de infiltração lá que o Mateuzinho salva. O gol de escanteio que esse Corinthians toma. O Corinthians vai tomar um gol de cabeça, impressionante como tem falhado, independente de quem sejam os zagueiros. E no segundo tempo, o Corinthians teve 3 oportunidades, 2 no mesmo lance, a falta do Garra, a defesaça do Brasão, e a sequência, o golaço do Garra. Depois o Corinthians tem mais oportunidades, o Santos não tem chance no segundo tempo. Não tem mesmo. Assim, eu tô com o VS também nessa aí, a saída do Bom Tempo, a princípio, inexplicável, não havia porque era o melhor do Santos, para não dizer um dos melhores ou melhor em campo, e aí não foi só por isso, mas não ajudou em nada, e o Corinthians já estava melhor, e foi também organizando, e aí no caso do Corinthians, por ter o que vai ter quarta-feira contra o Barcelona em Itaquera, também você tem que dar uma gestão de tempo, mas é o que falou também, agiu ontem em outros jogos, o Corinthians ganhou foi mal, como ele foi pavoroso nos jogos da Libertadores. O Corinthians não está sabendo administrar as partidas, não está sabendo furar a bola, não está sabendo trocar passe de uma maneira mais eficiente, né? E aproveitou ontem das fragilidades do Santos, já vamos falar um pouquinho sobre a ausência do Neymar, que evidentemente fez muita falta para o desespero do grande Dan Stulbach, que está sempre ali na frente da cabine, sempre em todos os jogos, pessoa maravilhosa, grande corintiano também. Mas enfim, não foi uma maravilhosa atuação do Corinthians, mas foi a suficiente para chegar aí para esse momento, sobretudo pela tarefa hercúlea de quarta-feira, que é o que dá para fazer. Porque assim, eu fico batendo nessa tecla, né? Porque quando a gente começar a projetar um campeonato brasileiro, ou até mesmo uma Libertadores, que confesso que acho que ficou bem difícil para o Corinthians, eu acho que o Corinthians não vai para a Libertadores, o torcedor do Corinthians pode ter, de repente, um baque no nível de enfrentamento, né? Porque até o momento eu não vejo que é um Corinthians que tem jogado bola.
merecidamente está na final. Aí acho Sim, que é melhor outro campanha, ponto. não se discute. Jogo a jogo a gente... Mas isso é... Cada história, né? Cada jogo tem uma história, mas eu não consigo ver um time do Corinthians que me passa confiança. Aquilo que a Giovana falou. Faz 1-0, consegue um resultado à frente, o torcedor não consegue, pelo menos essa sensação, ficar tranquilo nem um segundo. Acho que a qualquer momento o Corinthians pode ter ali, de repente, um apagãozinho. Isso que é exatamente o momento da bola sair, né? Essa boa campanha que o Corinthians tem é graças também à ineficiência dos seus adversários, que não aproveitaram esses momentos em que o Corinthians teve a queda de rendimento, né? O Santos também poderia ter aproveitado melhor isso ontem. Então acho que também tem a ver muito com o momento dos adversários.